senadores, senadoras, meu caro presidente, eu gostaria de falar de um tema que é recorrente na vida brasileira hoje. Nos últimos dias, tomamos conhecimento de um conjunto de notícias desagradáveis a partir do anúncio da queda de 0,2% do PIB no primeiro trimestre deste ano. A par desse resultado, que constitui um grande alerta para nós, legisladores, soubemos também que os investimentos sofreram um segundo recuo consecutivo, caindo 1,7%, enquanto o consumo das famílias evoluiu nesse período apenas 0,3%. Insuficiente, portanto, para fazer a roda da economia girar e, desse modo, garantir a volta do crescimento do qual tanto o Brasil necessita. Representando os estados brasileiros, temos o dever constitucional de arrumar e propor alternativas e caminhos para equacionar a crise financeira que afeta os entes federativos. Não podemos permanecer omissos diante da moldura que expõe a dura realidade das contas nacionais. Não podemos cruzar os braços ante o tormento, sinal de que a recessão ameaça voltar, se medidas de impacto não forem tomadas. Dispomos da competência de uma equipe brilhante no território da economia, comandada com esmero e liderança pelo grande ministro Paulo Guedes, a quem temos de fornecer o instrumental que ele solicita para evitar o colapso da nação. Como é sabido, fechamos há pouco o gigantesco buraco da recessão. Nem bem deixamos para trás os turbulentos tempos entre 2014 e 2016, tempos da maior crise econômica de toda a história brasileira, fruto da irresponsabilidade de políticas econômicas que estouraram os cofres do Estado e nos vemos sob a ameaça da depressão que atingiu o país nesses períodos. Podemos novamente mergulharmos nesse abismo. A situação, senhoras e senhores senadores, continua pontuada pela gravidade. Apesar do esforço do governo para recompor a paisagem da empregabilidade, registram-se ainda mais de 13 milhões de desempregados no nosso país. E um dado emergiu para aumentar a nossa aflição: falta de trabalho para 27,6 milhões de brasileiros, considerando-se a taxa de subutilização que ficou com 24,6% no segundo semestre de 2018. Significa, segundo o IBGE, que 28,3 milhões de brasileiros não trabalharam ou trabalharam menos do que gostariam no período. Só na faixa dos subocupados são 8,1 milhões de pessoas. Esse é o perverso cenário com que convivemos nos últimos 5 anos, quando vimos pequenos e médios empreendimentos fechando as portas em todos os quadrantes do território nacional. O setor industrial também continuou em declínio, enquanto as frentes de serviço estagnaram. O resultado é um só: o Brasil, nos últimos anos, temos que reconhecer, empobreceu. O desafio do atual governo é de mudar esse panorama. Desafio que precisa contar com o nosso esforço, as nossas ideias e o nosso apoio. Senhoras e senhores senadores, todos os meus pares aqui sabem que este labirinto econômico tem uma grande saída, que é a reforma da Previdência, consubstanciada pela proposta da emenda à Constituição, a PEC 287 de 2016, encaminhada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional. Como todos sabem, esta PEC prevê mudanças profundas para os servidores públicos, os militares e trabalhadores da iniciativa privada. Por ora, encontra-se na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, onde já recebeu mais de 277 propostas de emenda. Diante dos horizontes sombrios da economia brasileira e do sofrimento de milhões e milhões de famílias, conclamo colegas desta Câmara Alta
a se unirem ao esforço cívico pela aprovação da reforma da Previdência, a qual deve seguir outros projetos de reforma, como a reforma tributária. Temos de nos convencer, no sentido de urgência, que esta nova Previdência carece. Sua urgência se faz necessária para reanimar a frente dos investimentos, reativar todos os setores produtivos, dar propulsão à economia como um todo e, assim, a estabilizar a vida social da nossa nação. Prolongar sua tramitação no Congresso significa agravar a agonia de milhões de brasileiros. Significa retirar o sentido do futuro de pequenos e médios empresários, que são os que mais empregam no país. Significa afastar os investimentos internos e externos, que são os que, na verdade, sustentam o crescimento de qualquer economia. É verdade que só a reforma da Previdência não soluciona os problemas do país, mas ela simboliza a porta para novos tempos e novas proposições. Cabe a nós a responsabilidade cívica dos patriotas. Travar o andamento da reforma é prolongar o martírio de milhões de brasileiros, principalmente das famílias mais carentes. Aproveito esta oportunidade para um alerta, meus nobres companheiros senadores. Não se deve impedir a tramitação da reforma da Previdência com propostas de emendas absurdas que deturpem o sentido da PEC e do Executivo ou que inviabilizem seus eixos centrais. Pelo bom diálogo, pela interlocução, pela articulação bem alcançada, haveremos de chegar a um entendimento capaz de manter os benefícios dos mais pobres, sem ferir direitos adquiridos, sem apagar conquistas históricas da população rural, enfrentando privilégios que, ao longo dos anos e anos, elevaram o déficit da Previdência para a soma assombrosa de 309,4 bilhões este ano, segundo as previsões do governo. Este déficit é a causa principal dos nossos dilemas, embora reconheçamos não seja a única. Vamos esperar na sequência a reforma tributária e, quem sabe, outras propostas de mudança, podendo até completar o aperfeiçoamento com a reforma política. E aqui eu gostaria de deixar um exemplo bem claro e tácito, minha gente. Vejam, não se pode governar um país desta forma, com 30 partidos que compõem as casas, a Câmara e o Senado. É um absurdo, não tem como haver coerência, unidade no essencial, que é o entendimento de um governo que possa estar alinhado com os destinos da sociedade. Por tudo isso, é que esse pronunciamento é veemente. E, em um gesto a um companheiro e amigo, eu gostaria de ceder a palavra, porque eu tenho certeza que as suas manifestações, elas sempre, nobre senador, elas engrandecem qualquer pronunciamento aqui deste púlpito. Senador Chico Rodrigues, eu quero o equilíbrio de Vossa Excelência.